muito louco, né? Que ela grita várias palavras com uma plena consciência do que ela tá falando, mas depois a gente vai ter um desdobramento que é risível, porque a gente tá acostumado a ver constantemente, todos os dias, esse tipo de desdobramento. Louca! Você tá maluca? Tá maluca? Tá tudo gravado, tá bom? Tá tudo gravado, tudo, desde o começo. Tá maluca? Eu vou lá. Por que que sentou aí? Tava chamando meu filho disso? Por quê? Quando essa mãe fala, chamando meu filho disso, ela tá se referindo a bicha, viado, um monte de ataque homofóbico. Todo mundo viu aí esse caso gravíssimo da jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, que cometeu incansáveis ataques LGBTfóbicos contra um homem dentro de um shopping em Guatemi, aqui na zona oeste de São Paulo, no sábado dia 14. Isso aconteceu. E a vítima tava com a família, tá? Tava com a mãe, tava na mesa, havia um bebê de colo, sei lá, de 1 ano. E segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, essa mulher e o homem, eles foram à delegacia onde as testemunhas confirmaram a versão dele, que foi um ataque homofóbico. E o caso foi registrado como injúria, né, no 14º Distrito Policial ali de Pinheiros, e a indiciada permaneceu à disposição da justiça. Enfim, 2 dias depois do episódio, ela volta a atacar 3 jovens dentro do condomínio onde ela mora, e absolutamente nada aconteceu. E o fato dela ser uma mulher de classe média alta, branca, de certa influência social, diz muito sobre o fato de absolutamente nada ter acontecido. E não é a primeira vez, tampouco a segunda. Mas o que rolou nessa segunda vez? Afinal, quem é essa mulher? Quem é a família dela, em especial as filhas dela que vieram falar em público, então tentando articular para driblar a justiça e a opinião das pessoas em favor da própria mãe. E o que isso afeta a vida não só das pessoas que sofreram ataque, mas a nossa também. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, dançarina, sapateadora, a boneca Suzy deste canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Essa é a semana da parada, é a semana do orgulho, é o mês do orgulho. Eu sempre apareço aqui com a minha jaqueta, que as pessoas que têm toque vão sofrer muito porque ela é desalinhada, mas eu adoro ela, tenho há muitos anos e sempre vou usá-la. Então já vou pedir pra vocês, sigam o canal, bota seu dedinho aqui, aperta, a gente sempre traz todos os casos, as notícias, tem coisas todos os dias, tem farofa, tem alegria, tem raiva, muita raiva que a gente passa, mas é muito bom seguir o Márcio Rolinho. Não esquece que aqui debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se, você manda uma ajudinha e uma graninha qualquer, tá? A galera aí do Apoia-se é muito boa, que entra uma graninha todos os meses, assina, qualquer valor ajuda muito a gente, e o Pix também. E vamos falar um pouquinho mais sobre como isso muda a vida da gente daqui pra frente. Tá, mas antes da gente dar essa lapada nessa tia homofóbica aqui, é o seguinte, eu tenho um recado babadeiro e delicioso e gostoso e safado pra vocês nesse mês do orgulho. O Scruff tá dando 30 dias de Scruff Pro grátis. É isso mesmo, quem já usa o Scruff é só aplicar o meu código MárcioRolinho25 bonitão, e quem não usa, baixa logo o aplicativo, porque muitos caras ainda acham aí que o Scruff é só pros caras que são ursos, daddies, ou pra quem curte algum fetiche, mas na real é pra todo mundo, todos os públicos. O Scruff é um aplicativo muito inclusivo, é o mais seguro porque tem verificação de perfil, videochamadas dentro do aplicativo e o mais importante, os seus dados eles ficam protegidos, tá? Jamais vão ser vendidos por aí para terceiro. Então é só apontar o seu celular para o QR Code que tá aí na tela ou clicar no link do descritivo do vídeo aqui também no primeiro comentário fixado e aproveitar o Scruff Pro, que é a versão completaça do aplicativo com todas as ferramentas, e olha que não são poucas, hein? E eu vou te falar, o Scruff é bem mais barato que todos os outros aplicativos aí do mercado, já vem com tudo incluso. Não vem anúncios, tem mais visibilidades, tem eventos, tem busca avançada, favoritos ilimitados e muito mais coisas para sua diversão. Então se você ainda não testou, aproveita para curtir esse mês inteiro na faixa, porque eu tô te dando 30 dias de Scruff Pro completaço aí. É só ativar o código MárcioRolinho25 no QR Code ou no link e aproveitar a sua experiência, os boys, delícias e tudo mais que você conseguir. E eu duvido que depois disso você não queira assinar o Scruff, porque é um app acima dos padrões em todos os sentidos. Use, divirta-se e volta aqui para me contar. Pobre de espírito, bicha nojento, bicha nojento, bicha nojento. O que você tá fazendo aqui? Falando de mim? Sua bicha nojenta. Vai presa ainda por cima. O que você falou que eu sou? Vai presa. O que você falou que eu sou? Presa agora? Sua bicha nojenta. Vai.
Tem uma frase que me chama muita atenção na fala dela, que é: o que você tá fazendo aqui? Que a cisgeneridade, né? As pessoas heterossexuais, elas acham, as pessoas que são homofóbicas, né? Elas acham que o LGBT ele não pode ocupar determinados espaços, principalmente os espaços que ele e os filhos deles ocupam. Essa frase é muito emblemática, tá? O que você tá fazendo aqui? Que é um shopping de alto padrão que eu frequento, por que você frequenta o mesmo lugar que eu? Esse é um ponto que demonstra que ela tem muita consciência do que ela tá fazendo, que ela tem muita sapiência, ela tem muita sabedoria ao falar isso que ela fala. Ela não faz deliberadamente, ela não faz porque ela tem um problema, porque ela tá esclerosada, esquizofrênica, não é nada disso. Quando você diz assim, o que você tá fazendo aqui? Você deixa muito claro que você compreende a sua posição social, que você compreende o status em que você se encontra, por isso você acha que algumas pessoas não têm o direito de ocupar aquele espaço. Só fala esse tipo de coisa quem tá muito, mas muito bem da sua cabeça. Gente, você achou que eu quero sentar do lado de você? Então por que você é um nojento? Você tinha a opção de Agressivo! 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 Nojento! Cala a boca! Agressivo! Agressivo! Cala sua boca! Agressivo! E aí, ela tenta colocar nele o reflexo dela, aquilo que ela é de fato, chamar ele de agressivo, dizer que ele que tá xingando ela. O que você falou de mim? O que você falou de mim? E provavelmente ele não disse nada, porque não tem nada, né? Em nenhum momento ele xinga ela. Agressivo! Agressivo! Assassino! Assassino! E ela começa essa história de assassino que sai do nada pra lugar nenhum, e é impressionante que ela tirou isso não sei da onde, porque a mulher, a mãe, perde a mão. Ela diz: você tá chamando meu filho de quê? Você tá xingando meu filho de assassino de quê? Por quê? Enfim, após esses episódios aí de homofobia gravíssima protagonizados por essa jornalista, a família da agressora veio a público pedir desculpas, né? Veio pedir desculpas às vítimas. As filhas da jornalista, que preferiram não se identificar, elas enviaram uma nota exclusiva ao UOL, né? Lamentando profundamente o ocorrido e se desculpando com os 4 homens atacados, porque tem mais um outro episódio aí. Daí elas disseram o seguinte: como filhas, gostaríamos de expressar com profunda tristeza e sinceridade o quanto estamos abaladas com os acontecimentos recentes. A gente imagina o quanto elas estão de fato abaladas, né? Pedimos desculpas do fundo do coração às pessoas que foram atingidas e afetadas pelas ofensas proferidas. Na verdade, as pessoas que a sua mãe afetou, não foi que foram afetadas. E aí, na tentativa de contextualizar aí os atos da mãe, as filhas revelaram que a Adriana enfrenta há 2 décadas quadro severo de esquizofrenia e transtorno bipolar. E esses sintomas, segundo elas, por vezes se manifestaram de forma imprevisível e desconhecida. E essa família ressalta ainda que a jornalista já passou por diversas internações e alguns tratamentos ao longo desses últimos anos aí. E segundo ainda esse comunicado, a Adriana vai ser submetida a novos cuidados médicos com urgência. A filha dela disse que nesse momento a prioridade delas era garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos e que eles estão tomando de imediato as providências necessárias junto a profissionais de saúde para que novos episódios sejam evitados. E que elas esperam ainda que, sinceramente, que esse esclarecimento possa ser feito, ao menos em parte, para amenizar a dor causada. Mas aí a gente se questiona aqui, né? Como que uma mulher que sofre de esquizofrenia, que é bipolar, ela vai sozinha a um shopping center se ela já passou por diversos tratamentos e internações e ela tá liberada para andar sozinha? Ela tá tranquila para pegar um transporte, pegar seu motorista ou seu carro, seu Uber, ou sei lá, seu próprio carro, a gente nem sabe. Acho que não, porque ela usa uma muleta, e chegar a um shopping center e tomar o seu café tranquilamente ali, sabendo que ela pode atacar pessoas, sabendo que ela pode até bater em alguém, porque existe esse relato de episódio, tá? Aqui no condomínio dela, ela já bateu em pessoas com a muleta. O menino que dá entrevista fala sobre isso. Então, assim, eu acho que as filhas, obviamente, sendo mãe, a gente até entende isso, tem um ato nobre de vir pedir desculpas pela mãe e de né, não retirar a culpa, né? Mas assim, trazer essa ideia da doença, né, de que é esquizofrênica, é obviamente uma maneira de tentar burlar a justiça. E a gente sabe que eles vão conseguir burlar. A gente sabe que isso não vai dar em nada, porque já na delegacia, ela já deu indícios de que ela tem poderes, de que nada vai acontecer e que ela consegue transformar, reverter a narrativa dela. É muito bom ouvir o texto dela, gente, porque a gente percebe como é que a cisgeneridade atua, trabalha, compactua com todas as camadas sociais para transformar a gente em pessoas criminosas. Olha só. Olá, tudo bem? Eu estou aqui no 14º Distrito Policial de São Paulo. Eu fui trazida para cá porque no shopping Guatemi eu fui agredida por pessoas que estavam ao meu lado e começaram a se escarnecer da minha situação física. Me chamaram de velha, me chamaram de doente e riram muito de mim. Eu pedi a conta e pedi para ir embora. Mesmo assim, eles continuaram tendo a mesma atitude. Viemos todos para a delegacia. Eu sou uma pessoa doente,
tenho um problema físico, vou ser operada, tenho que tomar um remédio para dor. Faz 2 horas que já passou o horário do meu remédio. Nós estamos há 4 horas numa delegacia. Cara, como é bom ser branco e hétero, né? É maravilhoso, porque você nasce com a certeza da impunidade. Você nasce cheio de possibilidades. E aí você consegue burlar tantas camadas envolvendo pessoas, um sistema jurídico, a vida dos outros. É impressionante como o privilégio, ele te dá essa oportunidade, essa chance de ser criminoso, de cometer crimes e saber que nada vai acontecer. É um discurso tão bem articulado que ela tem aí, porque fica muito difícil de acreditar que essa mulher seja uma pessoa esquizofrênica. Pode até ser que sim, a gente não viu um laudo médico, a gente não sabe, até porque a família não deu esse laudo médico, né? As filhas disseram assim, ai, perdão a todo mundo que se sentiu ofendido, mas não trouxe o laudo. Olha, tá aqui minha mãe foi internada várias vezes, tá aqui um laudo, tá aqui um papel, tá aqui a clínica, tá aqui... Nada, né? Eles tiraram essa do cu, que muito provavelmente foi dito pelo advogado e... Enfim, cagaram pro resto. Até que então a gente teve um segundo ataque, também todo mundo ficou estarrecido, mesmo após ela ter sido presa, ela volta a protagonizar mais um episódio de violência homofóbica, isso já aconteceu na segunda-feira, no dia 16. Ela ofendeu 3 jovens gays que moram no mesmo condomínio que ela, que é um condomínio de alto padrão, no bairro de Higienópolis, que também é um bairro muito caro, uma área nobre, e o vídeo foi gravado por uma das vítimas, né, e ela chega a fazer gestos obscenos, ela fala insultos, é uma coisa horrorosa e absurda, bora ver. Eu vou fazer musculação pra dar Foi na internet, boiola defilada. E aí, você acha que essa pessoa realmente não tem consciência do que ela tá falando? Honestamente, gente, falem pra mim assim, que a pessoa, ela vê uma pessoa que é sarada, que ela vê um cara, um boy, padrão, que é rico porque mora nesse lugar e tudo mais. Daí ela fala exatamente algo que vai afetar, algo que é ad hominem, mas vai afetar a imagem, a vida social, as escolhas dele, o trato, tudo daquela pessoa. Honestamente. O lixo que foi preso esse final de semana. Boiola depilada, boiola depilada. Isso aí. Dá um boiola. É um lixo mesmo ser humano, né? Você deveria ter vergonha, mulher nessa idade, pra esse tipo de coisa. Você não tem pinto. Isso é vergonhoso. Você tem pinto. Esse lixo foi preso e não aprendeu. Boiola. Nem dá pra dizer que isso é ser humano, né? Olha lá, a cara. Nojenta. Podre. Eu quero dar Então a gente percebe aqui que a pessoa que tem certeza da impunidade, ela faz esse tipo de coisa, pode me gravar, pode colocar na internet, ela acha que isso é incrível. Porque na verdade essas pessoas estão sempre tentando provar que a justiça vai falhar. Elas estão tentando provar que a nossa luta vai falhar. Elas estão tentando provar para a sociedade que o nosso esforço não vai adiantar. E elas conseguem provar o ponto dela. Ela tá conseguindo comprovar o ponto dela. Imunda! Você é uma imunda! Graças a Deus que você tá indo embora! Graças a Deus! Olha a gaiola das loucas! Ela tá querendo voltar pra cadeia! E aí, a gente tem uma questão que é a seguinte: como que essa mulher que tá em tratamento, como que essa mulher que tá em reabilitação e toma remédios, ela tá assim, livremente circulando pelo condomínio, onde ela já agrediu algumas pessoas, tá? Tem vários relatos aqui, sem as filhas terem noção disso, sem as filhas saberem disso. Elas moram com essa mãe, elas não moram, elas deixam ela morar sozinha. Vocês entendem, sabe? Ela é muito boa pra algumas coisas e ela tem problemas mentais pra outras coisas. O que foi? Os 3 fazem Os 3 me respeita. Você não faz sexo? Com quem? Com homossexual. Nossa senhora. E aí é isso o incômodo da cisgeneridade, né? Quer saber com quem a gente transa, se a gente transa, né? O hétero, assim, no geral, tá? De uma maneira bem generalizada, o que incomoda ele não é o indivíduo e sua homossexualidade, mas o que a gente faz com isso. A forma como a gente leva a vida. Porque só a estrutura, a característica homossexual é uma questão. Mas na cabeça do hétero, pensar, imaginar sexo, afeto, família entre homossexuais, isso causa um incômodo muito grande nele. E a gente sabe onde isso tem fundamento, né? É o que ela faz aqui. Você faz sexo com quem? Com um homem, seu gay, e ela agride ele dessa forma o tempo inteiro. Você é ridícula. Os 3 você tenha respeito. Tenha respeito. Imunda. Umas coisas feias. E aí, não pode perder a razão. Nesse momento é um momento que você tem que se segurar muito, assim, porque se você perder a razão, você vai agredir essa pessoa verbalmente, vai falar coisas que pode ser usado contra você. Você não pode perder a mão, tocar um dedo numa mulher que usa uma moleta, ela já é uma velha, uma idosa. São muitos crimes que implicam isso. Você não pode, de forma alguma, se descontrolar. O que você tem que fazer é sustentar a sua postura, gravar e procurar os dispositivos legais. Até porque a gente tá muito acostumado a apanhar. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu
sei que muita gente vai comentar, eu teria sentado o tapa na cara dessa velha, eu teria... Mas a gente tá tão acostumado a levar porrada que a vontade que dá é essa, né? De dar porrada também. Mas isso não pode acontecer. Porque a galera preta, a galera da militância preta sempre fala. Quando o branco se estressa, se ataca, é porque ele é uma pessoa impetuosa, né? Uma pessoa tem muito ímpeto, tem muita... Quando o preto, né, tem seus ataques, fala as coisas, é porque é um descontrolado, é porque é um desequilibrado. A mesma coisa os LGBTs, tá? Sempre vai pesar sobre o LGBT um compromisso de ser muito equilibrado. Porque se você não for, você é uma bicha, você é sapatão, travesti. Por isso que você sai batendo em todo mundo, por isso que você sai agredindo todo mundo. E é muito importante que a gente deixe isso claro agora, no mês da diversidade, porque as pessoas heterossexuais que estão assistindo esse vídeo, tá? Vocês precisam entender que vocês estão num local de privilégio, que ele distancia tanto vocês da gente, mas tanto, que pra que a gente consiga, mesmo essas bichas que têm grana, mesmo essas bichas brancas, mesmo sendo homem, pra que a gente consiga ter o privilégio do esquecimento, do perdão, da impunidade, qualquer coisa que vocês desfrutam, é um caminho muito longo a ser percorrido. Tanto que a gente tem um monte de LGBT que finge heterossexualidade pra conseguir grandes status, como alguns políticos aí, né? O Eduardo Leite é um deles, né? Que segurou a onda dele até onde ele pôde pra se reeleger depois que ele soltou. Então, assim, os privilégios são muitos e vocês precisam se colocar nesse lugar. Vocês precisam observar como que a gente tá defasado, como que a gente tá em desvantagem em relação a vocês, o tempo inteiro. Da parada gay, catando latinha idético, empurrando o trolete, esses ninguém quer. Agora esses aqui, tudo depilado, tudo, entendeu? Ainda faz sexo a noite inteira no lugar. E eu tenho que ouvir. É esse tipo de coisa. Tá bem. Tô aqui na portaria. E os três estão aqui. Eles ficam me filmando, meu Deus. Tá bom. Muito obrigada, policial. É engraçado, ela tava falando com o policial. E ela falando com o policial, ela faz um monte de injúria, né? Ela chama as pessoas de aidético, de bicha, de um monte de coisa pro próprio policial. Os meninos também já tinham acionado a polícia. Esse registro foi feito pelo analista de comunicação Gustavo Leão, que é uma das vítimas desse segundo ataque aí. Ele reforçou que a Adriana tem plena consciência do que ela faz. Ele disse que ela é uma mulher lúcida, plenamente consciente dos seus atos, que não se trata de um surto ou desequilíbrio, tá? Não adianta vir com esse papo, que se trata sim de uma postura arrogante que é recorrente. E que, segundo ele, os funcionários do prédio também já foram destratados por ela algumas vezes, que se mudou pro local mais ou menos aí um mês, 2 meses, algo assim. A polícia militar foi acionada, levou a Adriana pra delegacia mais uma vez, só que ela acabou sendo liberada novamente, mesmo tendo reincidência. O Gustavo falou com a TV e a gente vai tentar ver aqui um pouquinho da entrevista dele. Eu vim prestar queixa-crime na delegacia de polícia civil agora no período da tarde, porque ontem a gente só conseguiu prestar o boletim de ocorrência com a polícia militar e hoje a orientação foi que a gente procurasse a polícia civil. Explicar pra vocês isso, ele fala lá na frente, tá? Que eles praticamente não conseguiram fazer nada porque a polícia encaminhou eles pro local errado, encaminhou eles pra um batalhão. A própria polícia atrapalha o processo. A própria polícia é conivente com a cisgeneridade, porque a polícia não quer aceitar as nossas queixas, a polícia não quer fazer exame de corpo de delito, ela não quer fazer nada além do boletim de ocorrência, que é uma coisa que você pode fazer até pela internet. A polícia não quer abrir investigação, não quer prender as pessoas. Essa mulher é reincidente e nada foi feito. Vocês vão ver o que ele vai dizer. Seguisse com a queixa-crime para que ela realmente possa ser penalizada. A gente mora no mesmo condomínio, ela inclusive é minha vizinha de parede, eu encontro ela praticamente todos os dias. Então assim, ele vê ela todo dia, ele sabe, ele vê as atitudes dela, ele vê que ela é uma pessoa que é normal, que tem consciência do que faz, mora parede com parede, entende? Não há razão pra ele ser atacado, visto que eles se encontram todos os dias no corredor. Ela simplesmente fez um ataque deliberado, ela passou por aquela situação no shopping, deve estar com aquilo fervendo na cabeça dela e queria atacar outros gays. E essas ofensas, elas não começaram hoje, a gente mora lá desde janeiro, eu e os meus amigos, e desde a época em que ela mudou, tem cerca de 2 meses, 1 mês e meio, ela vem proferindo palavras de baixo calão. É isso, tá? Quando ela se mudou pra lá, ela viu que eram os gays e ela resolveu atacá-los, porque ela não queria gays morando no andar dela ou parede com ela. Lembra que eu falei pra vocês que a cisgeneridade, ela diz assim, eu não sou homofóbico. Vocês, hétero, tá? Vocês que estão assistindo aqui, héteros, vocês dizem, eu não sou homofóbico. Mas se tiver uma bicha na família, no prédio, no andar de vocês, que anda com os filhos de vocês, que é amigo dos filhos de vocês, ou se o filho de vocês virar, aí vocês vão virar homofóbico na hora. Se você, não, eu não sou homofóbico, eu apenas não quero. Vocês não querem que essas pessoas ocupem os espaços que vocês ocupam. Vocês querem que a gente fique dentro de guetos, dentro de buracos, dentro de quartos, dentro de lugares fechados. Tem até a frase, né? Pode fazer o que quiser, mas faz entre 4 paredes. Olha aqui. Vocês fazem na novela, na TV, vocês fazem no mato, na praça, em tudo que lugar que vocês quiserem, tá? Então, é vocês que dizem que vocês não são homofóbicos, vocês são sim.
tá? A cisgeneridade é homofóbica e pronto, fim. Isso é uma generalização que eu tô fazendo. Generalização. Ah, mas eu não sou homofóbico. Você é sim. Estruturalmente você é. Em algum momento da sua vida você vai se detectar, se encontrar com uma pessoa. Aliás, você nem vai. Quem vai é a pessoa que vai estar sofrendo com aquilo que você vai falar, pensar, olhar, insinuar, dizer. É aquela pessoa ali que vai sofrer com isso, tá? Ofensas homofóbicas, ela distrata todos os funcionários do condomínio e existe relatos dela bater com essa muleta em funcionários do prédio, então... Ela bate nas pessoas. Ela não gosta de gente pobre, ela não gosta de funcionários, ela não gosta de ninguém, entendeu? Gente, honestamente, você vai pra polícia, você vai pra delegacia a segunda vez, você sabe-se lá se é a segunda vez, né? A gente nem tem ideia de quantas vezes essa mulher já foi denunciada à polícia. Sim, ela é uma pessoa que é muito difícil de conviver e de lidar. Ela começou a gritar, a gente não sabe o motivo, ele abriu a porta do apartamento e pediu pra que ela tivesse respeito, ele tava... O motivo é simples, homofobia, né? É esse o motivo. Ela é homofóbica, ela é LGBT-fóbica. Esse é o motivo, ela começou a gritar porque ela tava guardando isso há muito tempo. Desde quando ela explodiu lá do shopping center, ela queria fazer isso com vocês. Trabalhando ali, tendo uma rotina de home office, e ela vendo ele, começou a falar palavras homofóbicas, chamou de bicha, gay, enfim, todos esses xingamentos. E ela faz assim sem pudor nenhum. Então ela pede pra gravar, ela pede pra ser exposta, ela fala pra colocar nas redes sociais. Então é realmente uma pessoa que acha que as coisas não têm consequência e que vai passar impune, sabe? Mas vai. As coisas pra ela não têm consequência e vai passar impune. Porque se o cerco se apertar, eles vão alegar esquizofrenia. Eles vão alegar algum problema mental. Fica tranquilo que isso vai acontecer, querido. Porque ela tem certeza disso, assim como as filhas dela também têm. E a gente fez questão, por conta do flagrante, que ela fosse levada pra delegacia. Mas eles acabaram levando a gente pra um batalhão da Polícia Militar. E lá a gente foi informado que não seria possível fazer nada e que a gente precisaria seguir com a queixa-crime na Delegacia de Polícia Civil, que é o que a gente tá fazendo hoje. Percebem como a própria polícia travanca o processo? É muito importante que a gente sempre faça as denúncias, quero deixar isso bem claro. É importantíssimo que quando a gente sofrer um ataque homofóbico, a gente precisa ir na polícia, a gente precisa prestar queixa, fazer boletim de ocorrência, fazer queixa-crime, pedir investigação, fazer corpo de delito, fazer tudo. Tudo. O que acontece é o seguinte, não há uma lei específica para crimes de homofobia, porque, na verdade, né, a gente tem uma equiparação ao crime de racismo. É uma mora, né, que a gente vai comemorar agora 5 ou 6 anos, parece, né, que enquadra o ato homofóbico a crime de racismo, de injúria racial. E, obviamente, que a reincidência, ela aumenta a potência de uma possível penalidade. A penalidade é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Mas até que isso aconteça, até que isso seja possível, é um processo muito longo, muito grande, porque eu particularmente não conheço nenhuma situação, ninguém, que tenha sofrido reclusão, ou seja, foi preso por crime de homolesbotransfobia equiparado a racismo. Eu não conheço, tá? Não sei vocês podem citar aqui um caso, mas eu não lembro de ninguém que tenha ido preso. Pagar multa, sim. Tem uma questão muito importante, é que a responsabilização não coíbe a prática. Não coíbe. As pessoas continuam repetindo esse crime. E é muito interessante isso, porque, cara, olha como é, né? Como é que funciona a cisgeneridade. Se quem faz as leis fossem pessoas LGBTs, isso seria muito diferente, tá? Eu vou fazer aqui uma simetria pra vocês tentarem entender. Sabe a história do anticoncepcional? Se o homem engravidasse, existiria anticoncepcional para homem. Mas não existe anticoncepcional para homem. Por que não existe? Porque o homem não fica grávido. Então, ninguém quer saber, nem os cientistas, nem os pesquisadores, nem os laboratórios médicos, nem a lei. Ninguém quer saber. Até pra você fazer uma vasectomia pelo SUS é uma luta, entendeu? E aí a gente vai pra uma outra situação. Casos de homens que não pagam pensão, que são presos por não pagar pensão, dificilmente eles são reincidentes, ou eles deixam de pagar essa pensão. Vocês sabiam disso? Pois é. Uma vez preso, eles pensam 2 vezes antes de deixar de pagar essa pensão. E aí é que a gente tá vendo um caso em que a responsabilização coíbe a prática. No nosso caso, as pessoas que cometem homolesbotransfobia, elas continuam cometendo mesmo depois de serem responsabilizadas por aquilo. Elas vão na cadeia uma vez, elas vão uma segunda vez, elas vão a terceira vez e elas continuam fazendo aquilo. Não existem práticas ou políticas para coibir essas pessoas de reincidirem. E isso consiste em prevenção, educação, além de punição. A gente precisa ensinar nossos filhos, a gente precisa ensinar nossos pais. Eu ensinei os meus pais, eu letrei os meus pais. E olha que nem adianta muito, que a minha mãe é um caso perdido. Mas assim, eu tive que educá-los, eu tive que falar com eles. A minha irmã, que tem filhos, ela educou os filhos para isso. Eles crescem já com essa mentalidade, que homofobia é uma coisa errada, que é crime. Então assim, a gente precisa falar isso na escola, por isso que é preciso ter educação sexual. Mais uma outra simetria. Você sabe por quê? Que quase todos os pais aí não querem que seus filhos tenham educação sexual na escola, porque eles sabem que seu filho tiver educação sexual na escola e ele dessa criança, ela vai contar pra mãe, né? Ela vai contar pra tia, vai contar pra professora na escola. E aí, se ela não tem educação sexual na escola, as chances dessa criança contar que ela foi tocada ou
usada por esse pai é 0, né? Então, por isso que a maioria dos homens não querem que seus filhos tenham educação sexual na escola. É assim que funciona. Pra que ter educação sobre identidade de gênero e sexualidade nas escolas? Se eu sou um homem homofóbico e eu quero que meu filho seja homofóbico. Porque ele sendo homofóbico, eu previno que ele vá ser gay ou lésbica. É assim que funciona a cabeça da cisgeneridade, tá? E pra encerrar, tá? A gente sabe que, né, a deputada federal Erika Hilton anunciou a denúncia ao Ministério Público, né, contra a Adriana Catarina Ramos de Oliveira. Essa ação foi realizada em parceria com outras deputadas que são trans também, e a gente sabe que elas estão ali na luta, estão ali no front. Mas a gente precisa pensar, antes de tudo, nas vítimas, tá? Eu quero terminar esse vídeo falando isso. Quem mais sofre com tudo isso sempre vai ser a vítima e pronto. Sempre vai ser o LGBT. Por mais que alguém seja responsabilizado, por mais que as filhas dela estejam sofrendo, por mais que ela tenha uma doença mental, quem mais está sofrendo são as vítimas. Independentemente dessas vítimas serem pessoas abastadas, serem pessoas ricas, pobres, pretas ou brancas, independentemente do recorte, o LGBT sempre vai ter a sua vida atrasada quando ele sofre LGBTfobia. Ele sempre vai pensar 2 vezes antes de entrar no estabelecimento, antes de entrar numa sala de aula, antes de pedir uma ajuda para um estranho na rua, antes de ir na delegacia prestar uma queixa. Ele vai ter um trauma que vai ficar para a vida inteira. Ele vai ter uma culpa, um sentimento que vai tolir as suas ações no meio da rua, os seus trejeitos, a sua fala, a sua voz, a sua naturalidade, os seus sentimentos e os seus valores. O LGBT é uma pessoa que carrega esse peso nas costas sempre que ele sofre homofobia. Sempre. E isso só aumenta. Entenda você que não é LGBT e que assiste esse canal. Esse peso nunca sai das nossas costas. Nunca. A gente cresce e envelhece com essa dor. Ela não passa. Por isso que no meu vídeo da minha mãe, que é o vídeo mais assistido aqui do canal, muitas pessoas falam em perdoa tua mãe, deixa isso pra lá, e não sei o que, porque é um aperto no coração, porque não sei o que, isso passa, blá blá blá. Não passa. Não passa. Essa dor acaba com a nossa possibilidade de ser alguém completamente são, de ser alguém completamente livre, de ser alguém completamente tranquilo. Nenhum LGBT que sofreu LGBTfobia vive tranquilamente em nenhum momento da sua vida, em nenhum lugar do mundo, em nem um segundo, porque isso destrói a nossa possibilidade de ser feliz por completo. Pensem 2 vezes antes de cometer atos homofóbicos, e a gente tá falando de tudo, desde o seu olhar, do seu julgamento, desde o seu afastamento, do seu abandono, dos seus xingamentos, das suas agressões. Isso acaba com a vida de uma pessoa que continua vivendo. A gente continua em vida, mas a gente morre por dentro um pouquinho todos os dias quando a gente vê isso acontecer, e quando acontece com a gente também, porque essa dor não sai. Ainda que vocês digam, mas é preciso terapia, é preciso saber lidar com isso, porque todo mundo tem as adversidades. Não. Se você não tá nesse lugar, se você não ocupa esse lugar de ser LGBT neste mundo, neste momento da vida, neste século, neste ano, hoje, você não sabe o tamanho do piano que nós carregamos em nossas costas. Um feliz mês do orgulho para todos nós que seguimos esse canal, que estamos aqui lutando, transbordando alegria todos os dias, falando das nossas questões, às vezes muito felizes, às vezes muito tristes, mas a gente está sobrevivendo. E sobreviver significa transbordar. Por isso que eu falei transbordando alegria. A gente vive, a gente está inteiro aqui. Por isso que a gente está fazendo conteúdo ou a gente está assistindo conteúdo. De certa forma, eu e vocês somos um só. Porque eu sozinho aqui não adianta de nada, tá? De absolutamente nada mesmo. Eu ia fazer conteúdo pra quem? Eu ia falar as minhas coisas pra quem? Não é verdade? Então, nós somos um só. Quando a gente se encontra nos lugares que vocês falam comigo, todas as pessoas que já me encontraram na rua, e são centenas e centenas, e eu falo, gente, sem vocês isso não seria possível. E não seria possível mesmo, tá? Então, um feliz mês pra todos nós que estamos sobrevivendo, estamos resistindo. E eu sou muito grato de ter uma comunidade muito forte como vocês. Eu sou muito grato de ter uma comunidade que apoia esses posicionamentos, às vezes muito drásticos, muito duros, mas apoia esse posicionamento, sabe? Tá ali no front junto com a gente. Eu encontro com as pessoas nos eventos, na parada, na Feira da Diversidade, e cada abraço, cada aperto de mão, cada olhar que eu recebo assim de vocês que são meus seguidores, não gosto da palavra seguidores, mas vocês que são da minha comunidade, é sempre um alívio muito grande saber que vocês estão um pouquinho mais felizes com o vídeo que vocês assistem, um pouquinho melhores com algum momento, alguma coisa, uma farofa que vocês assistem. Eu prometo que eu vou fazer vídeos mais alegres, mais felizes daqui pra frente também aqui no canal. Eu vou trazer coisas mais engraçadas, coisas mais divertidas, coisas que deixam a gente mais leves e conteúdos mais atualizados. Sair um pouco só dessa bolha LGBT, porque a gente precisa se encontrar e se enxergar em outros locais, em outras situações. Eu prometo e eu vou fazer, como tudo que eu prometi aqui nesse canal. Eu sou muito feliz por vocês estarem aqui e especialmente nesse mês do orgulho, que esse é o meu vídeo do orgulho, do mês do orgulho, que é muito doloroso.
tá? Que o meu vídeo do mês de orgulho seja esse, ter que narrar um ataque homofóbico, mas que seja, que assim seja. Enfim, a gente vai provar pra essas pessoas que a gente vai sobreviver e que a gente vai continuar muito orgulhoso de todas essas cores. Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua bandeira, a minha é essa daqui, e a gente vai seguir juntos, de mãos dadas, sem soltar as nossas mãos, em nenhum momento. Tá? Um beijo pra todo mundo que chegou no final desse vídeo. Segue o canal, aqui debaixo tem um Pix, tem um apoio pra você mandar uma graninha, e a gente compra um gin, bebe uma cachaça, faz um negócio com esse dinheiro, e que a gente continue tendo orgulho do quem a gente é o resto do ano inteiro. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo. Até o próximo.